Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Nós leremos do versículo de número 12 até o versículo de número 20. São os últimos versículos da carta de Tiago. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante do texto inspirado e nós precisamos, carecemos de iluminação, de clareza. Que o Senhor traga a nós discernimento da verdade do Senhor para a nossa vida hoje. Foi o Senhor quem inspirou o teu servo no passado a escrever este livro, esta carta, para que nós tivéssemos acesso hoje. Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós, Senhor? Vem, Espírito Santo, tomando a nossa vida e aplicando a tua verdade. E convém que Cristo cresça e nós diminuamos aqui. Que a verdade dele se estabeleça no nosso coração. Como o próprio Tiago diz, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes desta palavra. Sopra, Espírito Santo de Deus, e faça fervilhar o teu coração, o nosso coração, enquanto a palavra é exposta. Manifesta aqui o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós temos sofrido bastante nesses tempos de pandemia, porque nós somos seres relacionais, e nesses dias nós temos que procurar manter o distanciamento. E principalmente nós, o povo brasileiro, que é um povo festivo, celebrativo, que gostamos de nos abraçar, nós temos enfrentado algumas crises. Principalmente no início da pandemia, quando marido e mulher que trabalhavam fora tiveram que conviver juntos durante algum tempo, não foram raras as vezes que nós ouvimos falar dos conflitos. Porque estavam acostumados a usar a casa ou o apartamento onde residem apenas como dormitório, mas agora tiveram que ficar longas horas juntos. E nós ouvimos falar das crises conjugais. Nós ouvimos falar das crianças que, junto com alguns pais, e nós sabemos de problemas que existem, muitas crianças sendo violentadas por conta dessas longas horas dentro de casa, ou seja, dificuldades de relacionamento. Se nós analisarmos, todo o problema do ser humano está ligado a relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, se ele não se relaciona bem com os seus vendedores, se ele tem uma equipe de vendas e ele não se relaciona bem com os seus vendedores, ele vai ter dificuldades. Se ele não se relaciona bem com os seus fornecedores, essa pessoa terá dificuldades. Se ela não se relaciona bem
com seus clientes, ela terá dificuldades. Muitas pessoas não estão bem financeiramente porque têm dificuldades de relacionamento com Deus. Não são fiéis nos seus dízimos e nas ofertas. Então, muitas vezes, nós podemos analisar e detectar que todo tipo de problema, e nesse caso, por exemplo, os problemas financeiros, estão ligados a dificuldades de relacionamento. Quantas pessoas estão com doenças psicossomáticas? Porque às vezes as crises dos relacionamentos vão somatizando, e às vezes a tensão, o nervosismo, muito suco gástrico no estômago, começa com uma gastrite, uma esofagite, uma úlcera, e quantas pessoas podem ter até um câncer? Cada vez mais, nós temos ouvido falar que os médicos têm detectado que muitos tipos de câncer, a sua origem está na falta de perdão, dificuldades de relacionamentos. Mas esse texto vem trazer reflexão para mim e para você que estamos aqui nesta manhã, e você que está em casa participando deste culto online ou onde você estiver. Que nota nós daríamos para os nossos relacionamentos dentro do teu local de trabalho? Se você tem uma empresa ou se você é funcionário. Como você e eu temos nos relacionado no nosso ambiente de trabalho? Como nós temos nos relacionado aqui na igreja, ligados aos ministérios, o ministério que você está envolvido, na sua célula. Como você tem se relacionado bem com os seus líderes, quando colocam um princípio, você tem somado ou você tem se oposto? Como você tem se relacionado nas células com os demais participantes? Como que eu e você temos vivido nos nossos relacionamentos dentro da igreja? Na família, marido e mulher. Como você tem se relacionado, mulher, com o seu marido? O marido com a esposa. Os pais com os filhos com os pais. Os sogros com os genros, noras. Como estão os nossos relacionamentos? Que notas você daria para si mesmo no seu relacionamento com as pessoas próximas a você? Esse texto ele é reflexivo para mim e para você. Irmãos e irmãs, Tiago, ele está finalizando a sua carta. E Tiago, ele disse tanta coisa boa numa carta tão curta. Ele fala da origem do pecado, ele fala dos benefícios das provações, ele fala como eu e você podemos obter sabedoria. Ele orienta aqui que nós que somos um povo cristão não devemos fazer acepção de pessoas. Ele fala aqui sobre os perigos da língua e como eu e você devemos refreá-la. Ele fala sobre a fé, sobre as obras, que a fé sem obras é morta. Ele diz tanta coisa boa. Mas nós lemos os últimos versículos da carta de Tiago. Ele está finalizando a sua carta, ele diz: acima de tudo. Ou seja, depois de eu ter dito tanta coisa boa, o que eu direi para vocês agora está acima de tudo aquilo que eu disse anteriormente. E o que ele está dizendo que é acima de tudo? Como eu disse, a meu ver, esse texto está falando de bom relacionamento. Como eu e você podemos ter um bom relacionamento vivendo uns com os outros. E ele começa falando aqui de um cuidado que eu e você precisamos ter. O que eu vou dizer para vocês agora está acima de tudo o que eu disse anteriormente. E ele diz aqui: porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para quê? Para não cairdes em juízo. Do que Tiago está dizendo nesse versículo? Que eu e você, se queremos ter bom relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos tomar cuidado com a palavra, com o jeito que nós falamos. Nossa palavra precisa ser uma palavra confiável. Ele diz aqui:
seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para quê? Para não cairdes em juízo. Isso significa que quando eu e você demos a nossa palavra, as pessoas precisam acreditar que nós vamos cumprir essa palavra. Lembra daquela história do fio do bigode? Que era aquilo que demonstrava ali a confiança da palavra nos tempos antigos? Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas não estão honrando a palavra. Prometem e não cumprem. E o que Tiago está dizendo é o seguinte: quando você prometer algo, quando você fizer um acordo, um pacto, um contrato, uma aliança, você precisa cumprir. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Disse que não vai fazer, não faça. Porque tanto um quanto o outro vão cair no descrédito se disser que vai fazer e não faz, ou se disser que não vai fazer e faz. A palavra não é confiável. Então, se eu prometo que eu vou na tua casa fazer uma visita, como sempre os irmãos e irmãs são tão carinhosos, possivelmente vão preparar algo gostoso. Um bolo, ó, pastor Léo é bem recebido aí, pastor Léo. Ontem eu fui recebido à noite com um churrasco numa família. Olha que coisa boa. Mas normalmente as pessoas, elas preparam algo gostoso, porque sentem alegria. O cristão, uma das marcas é a hospitalidade. E aí a pessoa prepara, você disse que iria e não foi. Daí você liga depois, fala, olha, então eu vou outro dia. No outro dia, será que o banquete será o mesmo? Porque caiu no descrédito. Comprou e disse que ia pagar naquele dia. E não paga. A palavra de Deus diz que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto amor. Seja o vosso sim, sim. Prometeu, cumpra. Ou negocie, porque pode haver contratempo. Mas tem que peitar a situação. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, ó, depois a gente vê o que faz. Normalmente é gente enrolada, que vai empurrando a vida com a barriga. A palavra não é confiável. E ele está dizendo aqui, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para não cairdes em juízo, as pessoas irão te julgar pelas tuas atitudes. Então, quer ter bom relacionamento? Tem uma palavra firme. A palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra equilibrada, firme, coerente, temperada com sal, ele usa a expressão aqui. Algo que é agradável, temperado, porque muito salgado ou faltando sal é ruim. Tenha uma palavra firme, equilibrada. A palavra de Deus lá em Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Algo valoroso, precioso, belo de se ver e apreciar. Você já pensou em quanto valor em uma salva de prata cheia de maçãs de ouro? Como maçãs de ouro. Quanto ouro é necessário para fazer essas maçãs? Em salva de prata, uma bandeja de prata. Assim é a palavra adequada, dita no momento certo. Algo belo, algo valoroso, algo precioso. Ou seja, quem fala demais peca muito, não é? Nós temos que cuidar com a nossa palavra. Prontos para ouvir e tardios para falar. E a nossa palavra deve transmitir graça àqueles que nos ouvem. Porque é muito complicado quando nós convivemos com gente que só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe ver defeito,
não tem uma palavra de encorajamento, não tem um direcionamento, vê o defeito, mas não vê a solução. E nós podemos acabar com o outro com a palavra, sabia? Há palavras que nos fazem retroceder. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas que chegam totalmente traumatizadas, porque na sua infância, às vezes um pai e uma mãe, ao invés de impulsionar, de encorajar, lançou uma palavra de desencorajamento. Você nunca vai prestar para nada na vida. Então, irmãos e irmãs, nós que somos cristãos, Tiago está nos orientando, cuidado com a palavra. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, quer viver bem uns com os outros? Cuidado com a palavra. O tom, o jeito de falar, mudam. Às vezes você pode dizer a mesma coisa, mas com brandura. Enquanto que a palavra dura, ela suscita a ira. A palavra branda, ela desvia o furor. Mas Tiago, ele continua aqui. Ele diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Preste atenção. Se você queremos viver bem uns com os outros, nós precisamos sentir as alegrias e as tristezas daquelas pessoas que estão ao nosso lado. E como nós somos um povo solidário, nós temos a tendência de sentir as tristezas. Isso é muito bom. Nós precisamos ajudar aqueles que estão próximos a nós, quem nós pudermos, em um momento de crise. Isso é importante, é relevante. Então, está alguém sofrendo? Faça oração. Nós precisamos ser solidários. Mas, irmãos e irmãs, é muito difícil as pessoas serem solidárias, sentir as alegrias daqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes nós temos inveja, ao invés de celebrar. Pense nas conquistas das pessoas próximas a você. Qual é o teu sentimento quando você vê que o seu vizinho, uma pessoa da sua família, trocou de carro, está de carro novo? Você celebra ou você tem sentimento de inveja? O que eu e você sentimos quando uma pessoa próxima a nós compra uma casa nova, um apartamento? Nós celebramos junto com essa pessoa? Ou você fala assim, eu que tinha que estar morando naquele apartamento? Quando um filho entra na universidade, se casa, quando há uma conquista, qual é a nossa atitude? Tiago está dizendo aqui que se está alguém sofrendo, é para nós orarmos por essa pessoa. Isso é muito bom. Mas nós precisamos também sentir as alegrias das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes dentro de uma mesma casa, nós vemos competitividade, marido e mulher competindo, quem tem mais poder. Nós somos uma só carne. A conquista de um é a conquista do outro. Nós devemos celebrar juntos. E quando você vir um irmão, uma irmã da tua célula, da tua família, uma pessoa próxima, conquistar algo, celebre, cante louvores, vamos glorificar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Que coisa boa que você está prosperando financeiramente, que foi aprovado num concurso, está trabalhando num bom emprego. Louvado seja o Senhor, vamos celebrar. Então, está alguém sofrendo? Ore por essa pessoa. Está alegre? Celebre com ela. E se estiver enfermo, chama o pastor da sua rede para ir lá. E mais uma vez nós estamos enfrentando dificuldades aqui.
porque estão proibidas as visitas pastorais nos hospitais. Na verdade, por conta do contágio, a gente deve evitar, essa é a orientação. E para nós é bem difícil, porque a vontade da gente é ir lá e ungir e orar por todo mundo. Então a gente às vezes tem que compreender o momento, mas o ideal é, está alguém enfermo, chame o presbítero. Quem que é o presbítero aqui no contexto da carta de Tiago? Os líderes da igreja. Chama o teu pastor de rede. Vai lá junto. Porque envolva-se também com a pessoa. Estou indo junto com o meu pastor de rede para orar por você. E o que o texto está dizendo? Ele diz aqui, e a oração da fé. E aqui está em jogo aquele que tem fé que Jesus cura, que ele é o Salvador, o recebeu como seu Salvador, e a fé daquele que é o pastor, o líder da igreja. E a oração da fé, daquele que tem fé em Jesus, salvará o enfermo. É Deus quem faz o milagre. O poder não está no pastor, o poder não está necessariamente em nós mesmos, esse poder é de Jesus que habita em nós. A oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará. Então, quer viver bem? Cuidado com a palavra. Sinta as alegrias e tristezas, mas ele continua. Ele diz, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. O que ele está dizendo que nós devemos fazer aqui? Confessar. O que é um réu confesso? Um réu confesso é aquele que admite que cometeu o crime. O texto está dizendo que eu e você devemos ir e confessar. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que pecado é esse? Algumas pessoas às vezes não entendem muito bem, pegam esse versículo fora do contexto, que está falando de bom relacionamento uns com os outros. Então confessar pecado não é eu sair contando os meus pecados para todo mundo, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, e se houver cometido pecados, não é eu chegar e falar do pecado do pastor Léo para o pastor Emerson. Isso é fofoca. Ele está dizendo, e se houver cometido pecados, é se eu, por conta da minha natureza humana e pecaminosa, rude, coração duro, eu tive palavras ríspidas, eu fui incoerente com o meu irmão, eu vou lá e admito que eu pequei. Se tiver cometido pecado, se eu ferir o coração do pastor Léo, eu chegar para ele e falar assim, pastor Léo, me perdoa. Me perdoa porque eu não deveria ter agido daquele jeito. Eu pequei contra você. Aquelas palavras eu sei que ofenderam o seu coração. E se houver cometido pecados, me perdoa. Admita que você falhou. Confesse o seu pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados. E diferente do versículo anterior que fala de cura física, o versículo a palavra que foi traduzida aqui por curados é iesete, que em grego significa cura emocional. Agora ele fala de confessar, admitir a sua falha, a nossa falha, uns aos outros e orar uns pelos outros. Pastor Léo, ora por mim, eu preciso que o Espírito Santo de Deus mude as intenções do meu coração. Eu não quero ser essa pessoa que fere, que é rude, que agride com as atitudes. Ore por mim. Eu vou orar por você também. E o texto está dizendo que quando nós agimos desse jeito, quando nós admitimos que nós falhamos,
e nós oramos uns pelos outros. Isso traz cura para as emoções. Então, irmãos e irmãs, percebe que parece que à medida que nós vamos caminhando nesse texto, nós precisamos ter um nível maior de relacionamento para cumprir o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque parece que um primeiro nível de relacionamento está ligado às palavras. Quando nós dialogamos com as pessoas, quando nós conversamos com as pessoas. Às vezes nós celebramos casamentos e nós não conhecemos as pessoas que estão ali. E sentamos na recepção, numa mesa, com demais convidados. A gente não conhece aqueles demais convidados, mas nós começamos a trocar algumas palavras. Ah, vocês são amigos do noivo ou da noiva? Ah, é? Vocês convivem juntos. Daqui a pouco, nós estamos conhecendo aquela pessoa. Um primeiro nível de relacionamento com as palavras. Mas quando eu quero viver melhor com essa pessoa, eu aprofundo um pouco mais do que palavras. Eu consigo sentir as suas alegrias e tristezas. E quando eu tenho um nível de relacionamento um pouquinho mais profundo, se eu erro, eu preciso ir lá, admitir, orar uns pelos outros, para termos um relacionamento saudável e vivermos bem uns com os outros. Então, cuidado com a palavra. Sinta as alegrias e tristezas. Errou, pecou, admita, confesse. Mas ainda uma quarta verdade que eu quero compartilhar com você. No versículo 16 diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Justo é aqueles que foram justificados por meio de Cristo. Não a pessoa perfeita, mas justificados por meio de Cristo. E ele cita aqui um homem que eu tenho uma grande admiração por ele, Elias. Porque Elias, a meu ver, foi um dos maiores profetas. Um homem de um relacionamento íntimo e estreito com Deus. Um homem que sempre teve a sua oração respondida. Elias, quando ele enfrenta os profetas de Baal, ele ora e fogo desce dos céus. E o altar é consumido e não sobram nem as pedras. Eu fico pensando, que intimidade com Deus. Já pensou orar e fogo descer dos céus? Que coisa fantástica. Elias ora e por 3 anos e meio não chove. E depois ele ora com instância. Lembra que ele manda 7 vezes o seu discípulo, a quem ele estava treinando de alguma forma para ser o seu sucessor. Já vem a chuva? Não, não está vindo chuva. Vem chuva? Não. Na 7ª vez, sobe do mar uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. 3 anos e meio sem chover. Nós estamos aqui há algum tempo sem chuvas que possam ser razoáveis. E nós temos clamado ao Senhor, manda chuva. 3 anos e meio sem chover. Ele ora com instância. Sobe do mar uma nuvem, desse tamanhozinho aqui, ó, tamanho da palma da mão de um homem. E ele fala, apressemos, porque vem grande chuva. Olha a fé. Olha a fé. E ele cita aqui então Elias. Ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, tão humano como a gente. E ele diz aqui, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Que coisa fantástica. Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Que às vezes levanta muito bem de manhã, mas tem um contratempo, já fica de mau humor. Porque o mesmo homem que enfrentou os profetas de Baal, daqui a pouco estava à sombra de um zimbro, falando, Deus me mata, eu não suporto mais. Olha a perseguição que eu estou sofrendo de Jezabel, que ela era uma adoradora dos
Baalins, não é? Ela fazia parte desse grupo. E agora ela começa a perseguir a Elias, porque eles foram mortos lá. E ele foge. E ele entra numa depressão. Ele fala: Deus, eu não suporto mais. Me mata. Como eu e você, diante das nossas crises, já falamos assim: Deus, me leva, porque eu não suporto mais. Quem nunca orou desse jeito? Eu sou salvo mesmo, Deus me leva. Sabe que eu confesso a vocês que eu já fiz essa oração. Mas um dia Deus ministrou ao meu coração lá em João 17. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, e ele orou pelos seus discípulos. Ele orou por nós. E ele falou: Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí eu entendi, eu não posso orar contrário à oração de Jesus. Eu tenho que orar para que o Senhor me livre do mal. Porque Ele determinou os meus dias aqui, e enquanto Ele quiser, eu estarei aqui. Mas o texto está dizendo, meus irmãos, Elias era um homem semelhante a você, tão humano quanto você. Mas Elias, ele teve uma atitude, ele orou com instância. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Que a minha oração, a sua oração, pode mudar o destino eterno de alguém que está ao nosso lado. Essa pessoa pode se render ao senhorio e à majestade de Jesus Cristo. Ela terá a vida eterna com Cristo. Ele diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Sabe o que ele está dizendo? Essa pessoa do seu lado, ela pode ter uma multidão de pecados, ela pode ser aquela pessoa mais improvável, mas a sua oração pode mudar o destino eterno dessa vida. Quem sabe há alguém aqui que a dificuldade de relacionamento é porque essa pessoa próxima a você ainda não se entregou a Jesus. Quando nós queremos ter um bom relacionamento com essa pessoa, nós nos tornamos intercessores dessa pessoa. Porque a nossa oração, a sua oração, pode mudar o destino eterno. Essa pessoa está indo para a perdição, mas há poder para mudar o destino eterno quando nós oramos com instância dessa pessoa próxima a nós. Se você queremos viver bem uns com os outros, cuidado com a palavra. Cuidado. Sinta as alegrias e tristezas das pessoas próximas. Errou, confesse, admita, ore um pelo outro, para que haja cura emocional. Se torne um intercessor dessa pessoa, dessa vida. Porque a nossa oração pode mudar o destino eterno de uma pessoa próxima a nós. Amém.